A paz do Senhor para a sua vida, que Deus lhe conceda graça. Bom, é do interesse de todos que pregam a palavra de Deus que as pessoas prestem atenção quando está falando. Quando nós falamos, gostamos que as pessoas olhem para nós, ou que dá a entender que está dando ouvido, prestando atenção, que está observando. Mas, quando se trata da pregação da palavra de Deus, nós precisamos entender que não é a mesma coisa de um espetáculo, de uma brincadeira, de um jogo, de alguma coisa em que as pessoas vão ficar olhando com o mesmo tipo de expressão ou intensidade. Nós sabemos que se as pessoas não prestarem atenção, elas não vão absorver o conteúdo, não vão entender. E, enfim, é muito ruim pregar e observar que a igreja, como diz a gíria, não está nem aí com a mensagem. Agora, eu tenho observado algumas coisas. Nem sempre nós devemos pensar que o problema está no público ou na igreja. Por que eu digo isso? Eu já fui convidado algumas vezes para pregar em algumas igrejas e algumas pessoas que passaram antes de mim pregando falaram que aquela igreja era uma igreja fria, uma igreja morta, morna, desinteressada pela pregação, uma igreja que só gosta de louvores, né, de cânticos e não prezam pela pregação. E eu fui até um pouco acreditando, isso algumas vezes eu fui até acreditando nisso. Mas ao chegar lá e pregar a palavra de Deus, eu vi que não era aquelas coisas. Já teve igreja de mais de uma pessoa comentar negativamente, dizendo que aquela igreja é uma igreja fria, é uma igreja que não corresponde, uma igreja que não parece se interessada com a pregação, e pregando uma palavra simples como prego, as pessoas tiveram um interesse muito grande, como diz de forma hiperbólica, né? As pessoas nem piscaram, né? Então, a análise que eu faço é que uma boa parte das vezes os problemas de não prestar atenção não está ligado ao desinteresse das pessoas, mas duas coisas principais: conteúdo e a performance. Conteúdo. Muitas vezes nós confundimos pregações com contar testemunho. E as pessoas, às vezes, já conhecem o nosso testemunho há muito tempo. Testemunho pessoal, de bênção, de vitória. E pregação, eu posso incluir testemunho, ilustrações, mas pregação não é ilustração e nem dá testemunho. Essas coisas servem em alguns pontos principais da pregação, de uma forma de incentivo, de produzir, quem sabe, acrescentar a fé das pessoas, mas não é a mesma coisa. Se você chegar numa igreja madura e pregar a palavra de Deus como ela é, as pessoas vão dar atenção muito forte pela palavra. Agora, se a gente chegar numa igreja, e uma igreja madura, que preza pela pregação, uma igreja bem ensinada, ao invés da gente pregar, a gente ficar o tempo todo contando parábola, a gente ficar o tempo todo ilustrando, fazendo comparações pobres. Existem muitas mensagens que nós pregamos que são muito maltrapilha. Nós pegamos mensagens ricas da palavra de Deus, textos profundos, e reduzimos a ele uma pobreza espiritual muito grande. E as pessoas vão perdendo o interesse. Às vezes o pregador dá a entender que vai ser uma pregação poderosa. E quando dá aí uns 15 minutos, você percebe que o pregador já deu tudo o que ele tinha de dar e ele não consegue segurar a atenção das pessoas porque a mensagem dele já se acabou. Então nós precisamos entender isso.
tem que ter conteúdo coerente, ser também conveniente. Não pense que falar com a igreja é falar com seus cães do quintal, como se estivesse dando puxão de orelha nos seus filhos, que a igreja é de Cristo e devemos cuidar com amor, mesmo na correção, porque correção não significa falta de amor. Então eu preciso pregar a palavra de Deus com entusiasmo, direcionar as pessoas para a Bíblia Sagrada e não para a nossa vida, que às vezes vamos pregar a palavra e falamos mais de nós, de testemunho, onde a gente passou, o que a gente faz, as nossas aptidões, as nossas habilidades. Dependendo da igreja, isso funciona. Tem igreja que você chega lá, fala meia dúzia de línguas estranhas, misturada, o inglês com português, com chinês, as pessoas, maravilha. Você falou, tem anjo voando aqui, as pessoas, glória a Deus. Fala de Jesus, nem tanto, mas quando fala de anjo, tem alguns lugares que vai vibrar. Então, nesses lugares, qualquer coisa serve. Mas nós que prezamos pela palavra de Deus, não vamos glorificar. Eu não estou dizendo que você não deve glorificar Deus, mas estou falando naquele momento, glorificar pelo que está ouvindo. Às vezes o que a gente tem que fazer é pedir misericórdia, pedir a Deus compaixão da igreja e orar por aquele que está pregando, que deveria estar pregando a palavra, mas está falando tudo menos a pregação, apesar de abrir a Bíblia e falar versículos o tempo todo, mas não prega o que lê. Outra coisa, como é que eu me porto ao pregar? Primeiro, você que prega, nós precisamos pregar, nós não podemos ficar olhando para o teto da igreja. Isso, eu tenho que olhar olho no olho, vai facilitar com que as pessoas se concentrem ou observem olho no olho. Isso vai facilitar com que as pessoas olhem em direção ao pregador e vai absorver melhor. A não ser que a pessoa esteja orando de olho fechado, também ela está concentrando pelo que está ouvindo. Então eu preciso olhar para frente, eu não posso virar toda hora as costas para pregar para o púlpito. As pessoas que estão no púlpito, se quiser descer na igreja que permite, então desça. Porque se o pregador ficar olhando muito para trás, em uma igreja que o púlpito fica lá no cantinho, tem 2, 3 lá atrás, que muitas vezes está lendo a Bíblia, não está nem prestando atenção, o pregador vai ficar toda hora virando as costas para a igreja. Isso corta a atenção das pessoas. Olhar toda hora para trás para pregar para quem está no púlpito. E a igreja, que a maioria está olhando para você, e você faz isso, a igreja não gosta muito dessa situação. Às vezes a pessoa prega olhando muito para o chão. Às vezes a pessoa prega toda hora consertando a gravata. Às vezes a pessoa prega toda hora levantando as calças. Parece coisas comuns. Mas na igreja tem ouvinte de todas as formas. Na igreja tem pessoas delicadas, tem pessoas grosseiras, tem pessoas que nem pisca, tem pessoa que ela para prestar atenção precisa ser interessante. Nós precisamos observar as palavras que nós usamos. Estamos falando para adulto, então vamos tratar as pessoas como adultas. Então são uma série de coisas. Pregar falando mal de outra igreja, de outro pastor, pregando mal dos outros, falando mal dos outros pregadores. Por quê? Essas coisas vai criando uma divisão na igreja que alguns gostam. E no meio pentecostal, quanto mais você desce a ripa, é que o povo dá glória a Deus. Mas isso é um ensinamento errado. Nós precisamos glorificar a Deus pela palavra que está sendo dirigida a nós. E não porque Deus está corrigindo outro. O que eu preciso fazer é pedir a Deus, ajude meu irmão, a minha irmã, ou eu mesmo, todos nós que estamos sendo corrigidos na hora da pregação. Ao invés de vibrar quando a palavra for mais forte, combatendo contra as pessoas. Que muitas vezes, presta bem atenção, muitas vezes nós confundimos pregar contra o pecado com o pregar contra as pessoas que pecam. Não é verdade? Você que está me assistindo agora, não já viu isso acontecer muito? Quantas vezes a gente não faz isso? Ao invés de a gente pregar contra o pecado das pessoas, a gente prega contra elas. Isso causa aborrecimento em umas pessoas e euforia em outras. É onde as pessoas dizem assim: fala mesmo, Jesus. Aí o pregador não vigia
e desvia o foco da pregação e continua. Então, como a igreja madura que preza pela palavra, vai prestar atenção numa pregação que fala muitos versículos bíblicos, mas não explica os versículos que falam. Mensagens que causam desinteresse. Uma boa pregação, você pode ficar 40 minutos, 1 hora, você não vai enjoar. Você não vai dizer, acaba logo. Você vai dizer, que pena que a hora não permite, mas eu gostaria de continuar. Uma boa pregação não é apenas aquela que você sente a presença de Deus, como algumas pessoas pensam. Porque às vezes tem pregações que você não entendeu nada, mas você sentiu a presença de Deus. Mas você se alimentou assim? Não. Quem ouve a palavra de Deus pode até sentir a presença de Deus, mas se você não entender, se não tiver compreensão, você não recebe alimentação. O que a palavra pode transmitir para sustentar você. Voltando, nem tudo que pregamos é a Bíblia Sagrada. Quem entende não vai aceitar. A Bíblia nos diz assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da onde? De Deus, da boca de Deus. Será que todas as vezes que nós pregamos é Deus falando na nossa boca? Quando Deus usa alguém, alguém pode até rejeitar, mas outros serão alimentados. E algumas vezes que a gente ouve algumas mensagens que aparentemente têm tanto poder, mas as pessoas continuam fracas. As pessoas vibram, mas continuam fracas. Falam até línguas estranhas, mas continuam fracas, porque na verdade não estão ouvindo Deus falar. Não passa de repetições do que está escrito, ou até mesmo de gravações na mente que ouviu de outro pregador. Então há uma responsabilidade muito grande sobre pregar a palavra. Nós precisamos ter conteúdo e saber como lidar com as pessoas. Várias pessoas estão olhando para nós, estão de olho em nós, e é para ficar de olho em nós. Então eu preciso ser coerente, conveniente. Eu preciso entender que existem assuntos que são profundos, mas eu não estou à altura, então peço a Deus que me use dentro da minha simplicidade. Tenho um pouco conhecimento bíblico, vou pregar coisas mais simples, porque na Bíblia tem partes mais profundas, mais complicadas de ser explicada. Para não fazer uma salada de fruta com legumes, fico só com a fruta, fico só com legumes, na simplicidade, pregando a palavra de Deus com seriedade. Então, você que prega, nós que pregamos, precisamos pedir a Deus muita sabedoria ao nos dirigir às pessoas, porque ultimamente eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade, eu sei disso, mas está difícil ouvir alguns sermões por aí. Não importa se é em congressos, se é trabalho de jovem, de mocidade, se é em praça pública ou cruzadas, a gente assiste gravações pela internet, ou até mesmo nas igrejas onde a gente passa, em congressos, em festividades por aí. Tá difícil engolir. Aí alguém pode dizer, não, é porque você agora, quem sabe fez teologia, é só aqueles que são teólogos, não é o meu caso, porque eu não sou um teólogo ainda. Mas, e quando a gente ouve do maior ao menor, do pequeno ao grande, do mais simples ao mais letrado, como explica isso? A questão é, não havendo profecia, o povo perece, o povo corrompe. Se faz necessário buscar uma presença de Deus, não apenas para termos conteúdo, mas como transmiti-lo, esse conteúdo. Não saber apenas transmitir, mas ter conteúdo. Conteúdo bíblico. Mas eu quero chamar a atenção daqueles que pregam a palavra de Deus. Quando formos pregar, pregue a palavra. Não pregue a sua vida. Pregue a palavra e não o que você vive. O que você vive não interessa para quem está ouvindo, porque nem sempre o que eu vivo é correto. Nem sempre o que eu vivo, o outro vai viver. Eu preciso pregar a palavra de Deus e lutar particularmente para ser praticante da mesma, para não ser achado como hipócrita. Mas quando eu falo de tudo que sou, que faço,
para onde vou, o que pratico, isso tira a autoridade da palavra de Deus, porque nem todo mundo vai recepcionar da maneira que eu espere. Agora, se alguém rejeitar, rejeite a palavra. Problema da pessoa. Se alguém aceitar, vai ser muito edificado. Sempre teve pessoas que rejeitou a verdade, no Antigo e no Novo Testamento, mensagem por mais simples ou mais poderosa que seja ou que fosse, muitas pessoas rejeitaram. Mas o que nós percebemos nesses últimos dias é que está faltando mensagens em cima de uma boa parte de nossas igrejas. Pelo menos no meu pentecostal, onde eu pertenço, poucas igrejas nossas têm o que nós chamamos da palavra de Deus. Falta de conteúdo. E quando pega o microfone, a gente não sabe se a pessoa é um palhaço, ou se ele é um radical, se ele é um extremista islâmico, ou se ele é um liberal. O que a pessoa é? Qual é a personalidade da pessoa? Porque ela está transmitindo a sua personalidade, sua maneira de ser, suas crenças, ao invés de pregar a palavra. O próprio Jesus disse que quando ele veio, ele não veio para fazer a própria vontade, mas a vontade de Deus. Se eu for fazer a vontade de Deus, vou transmitir o que Deus quer e não o que eu penso que Deus queira. Então, queridos irmãos, ore por nós, pelos pregadores da palavra de Deus, que eu sei que muitos não vão concordar com o que eu estou falando aqui, mesmo com o avanço da tecnologia, com a teologia, com tanto estudo profundo que os pregadores hoje possam alcançar, mesmo com toda essa bagagem, nós estamos vivendo uma era em que os púlpitos está faltando pregação da palavra. Está tendo muita lavação de roupa suja, muito desabafo, muita história extra-bíblica para colocar na pregação, muitas informações arqueológicas. Não estou dizendo que nunca possa fazer isso, a questão é, está colocando muito recheio dentro da palavra. A palavra por si só é poderosa para alimentar, transformar. A palavra de Deus é suficiente para mudar a história do homem. E nós estamos criando muita coisa para tornar a palavra interessante. Só que no mundo espiritual, o interessante não é enfeite. O interessante é ser, não apenas ter poder de Deus, mas ser direcionado por Ele. Porque às vezes nós temos muito poder. A pessoa está falando línguas estranhas, você percebe que não é fingimento, mas não tem orientação, não sabe o que diz, não sabe o que fala, não sabe o começo, meio e fim. Então percebemos que precisamos ter conteúdo, precisamos ter o poder de Deus, precisamos ter orientação de Deus e autoridade ser lançada sobre a Bíblia. Pregue apenas a Bíblia. Porque quando não acontecer na vida de alguém alguma coisa que você pregou, ela não vai te culpar, porque ela entendeu o que você explicou, que está escrito na palavra. Agora, quando nós colocamos o nosso testemunho, nossas crenças, quando não acontecer, as pessoas vão deixar de acreditar em nós e continuar sem entender a pregação da palavra de Deus. Então a palavra de Deus precisa ser pregada. Olha, a Bíblia diz que a palavra é como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus ilumina o nosso caminho, a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus transforma, ela é que nem uma espada que corta dois lados. E aí nós percebemos que tem uma pregação que não foi nem martelo, nem espada, nem alimento. O que aconteceu? Porque faltou a pregação bíblica. Quando a palavra é pregada, pode ter o faraó que rejeita, mas vai ter aqueles que vão se lançar aos pés de Cristo e vão ceder. Por mais que alguém seja incrédulo, a palavra de Deus é poderosa para alcançar pelo menos uma parte do cômodo da vida das pessoas. É por isso que Deus fala para Isaías, vai pregar a palavra, ninguém vai dar ouvido, vai entrar no ouvido, vai sair no outro, mas pregue, porque Deus sabe que a semente vai continuar lá e um dia ela vai produzir um efeito. Porque diz a palavra que a palavra que vem de Deus, ela não volta vazia, ela vai fazer aquilo para a qual foi destinada. Então, se a gente prega, ninguém presta atenção, ninguém reage positivamente, porque às vezes nem negativamente reage, o problema está em quem prega. Vamos, pregadores, parar de ficar chamando a igreja de fria, a igreja de gelada, que a igreja não presta, que a igreja está morta.
Porque se ela estiver morrendo, se por acaso estiver assim, foram os próprios pregadores, pastores, que causou a mornidão. Porque a igreja, onde tem homem de Deus que prega a palavra de Deus, é uma igreja viva. Se existir uma igreja morta, foram os pregadores que matou. Foram os pastores que mataram. Se você está me vendo agora, é um pastor de igreja, e você prega a palavra lá, vai ter aqueles com problema, que isso sempre existiu. Mas a igreja, na sua essência, na sua maioria, é uma boa recepcionista da palavra. Então o que é que está faltando? Conteúdo e sabedoria para transmitir o conteúdo.